Como empreendedora, eu vivo em busca de conhecimento. Eu compartilho com vocês vários livros que eu gosto de ler e um dos hábitos que o meu marido me ensinou foi a ouvir podcast. E um desses podcasts que eu estava escutando, ele falava sobre hobby e foi sobre esse assunto que eu convidei um empreendedor para conversar e bater um papo aqui com a gente. E preste bastante atenção nessa história. Ouvir histórias dos outros, além de uma baita de uma inspiração, a gente consegue tirar delas vários insights. Então vamos comigo. Todos concordam, portanto, que ter um hobby ajuda a manter a mente relaxada, dando mais qualidade de vida para quem se permite ter um. Imagine uma atividade feita por conta própria que te dá satisfação e momentos de alegria. Imaginou? Esse é o seu hobby. Algo que você faz sem pressão, sem culpa, sem cobranças. O hobby é uma palavra inglesa, frequentemente usada na língua portuguesa e significa passatempo, ou seja, uma atividade que é praticada por prazer nos tempos livres. Se esse assunto faz o seu coração vibrar, continue aqui. A gente está começando uma nova série de empreendedorismo aqui no canal. E em cada tema específico, eu vou convidar uma pessoa para estar aqui batendo um papo com a gente. Para você ficar ligadinho e não perder nenhum desses temas, se inscreve no canal, ative as notificações e siga também lá nas redes sociais. Se for do serviço público, é Anderson, alguns amigos, Melo, nas redes sociais é Melo, se for relacionado à fotografia é Melo. Mas a parte formal da coisa é Anderson. Eu queria conhecer um pouquinho mais dessa história, da sua história, né? Você é servidor público há quantos anos? E agora, fotógrafo profissional aí. Como é que a fotografia chegou na sua vida? Como é que foi tudo isso? De início, lá atrás, foi antes do serviço público, mas do outro lado da fotografia. Qual é o outro lado? A parte de tratamento de imagens. Não fotografava nem com celular, mas eu já fazia o tratamento de imagem de outros fotógrafos. Eu me formei em design gráfico e lá no curso eu me interessei muito por Photoshop, por causa de trabalhos gráficos em si mesmo, e apareceu a oportunidade de trabalhar numa empresa que tratava imagens de casamentos. Na verdade ela fazia imagens de formatura, casamentos, aniversários, e eu era da parte que tratava essas imagens. Aí lá eu aprendi como resolver alguns problemas e passei no concurso público e esqueci essa parte de fotografia. Quando deu mais ou menos uns 12 anos por aí de serviço público, eu já estava casando com a Aline e lá na lua de mel, ela pediu, lá na lua de mel não, antes um pouquinho da lua de mel, ela pediu para que comprasse uma câmera profissional para a gente tirar fotos boas. E acabei levando essa câmera profissional que eu comprei, acabei levando o tripé. E lá eu descobri que eu não sabia nada de fotografia. Acho que a câmera faz o trabalho sozinho. Ficava lá 10 minutos configurando uma câmera no tripé, meia-noite lá em Paris, e a gente fazendo pose e errando foto. Cada dia voltava pro hotel, tentava aprender ali no YouTube alguma coisa, e ia melhorando cada dia, tirando foto todos os dias. Fui melhorando ali no decorrer daqueles 10 dias. E inclusive no último dia foi que eu tirei uma foto que eu me apaixonei pela possibilidade de fotografar e voltei aqui pro Brasil, saindo todo final de dia eu saía mais ou menos 5 horas, 4h30 para tirar foto do pôr do sol e cada dia melhorando e acabou de hobby a profissão. Foi no momento assim mesmo da lua de mel. Exato. que assim, eu tiro foto todos os dias, mas eu tenho pra mim que aquilo ali não é tão bom assim a ponto de virar, né? Eu vou virar fotógrafo profissional. Então foi essa foto que meio que te deu o start de que aquilo, né? Poxa, eu sou bom, eu posso melhorar e seguir esse caminho, não foi né? nem assim, eu sou bom nisso, foi nas possibilidades, porque essa foto que eu tirei, eu tentei simular uma situação que quem ensinou lá no YouTube fazia umas gotículas assim na frente da lente e aí causava um efeito. Eu aproveitei que estava chovendo, aproveitei e peguei essas gotículas na lente e aí formou várias bolinhas assim, que chamam de efeito buquê, e eu achei legal aquilo. E aí quando eu voltei eu acabei fazendo vários testes, não pensava nunca em profissionalismo em si.
só nas possibilidades que a fotografia poderia trazer. Então, foi se tornando um hobby pra você. Foi um hobby. Até E aquela coisa de querer melhorar, de sentir prazer por aquilo e tudo. A verdade, eu já até contei, era para fugir dos estudos de concurso. Porque eu ficava aí nesse quarto ali, tinha uma mesa ali, e eu ficava estudando para passar no concurso de juiz federal. Só que já não aguentava mais, não era nem o que eu queria. E aí eu saía para relaxar. Aí desse relaxar eu queria melhorar a fotografia. Aí passava a noite aí em cima dessa cozinha, tacava fogo no... ali me pirava. Tacava fogo no granito, jogava aliança, por exemplo, lá no granito, jogava uma maçã, pegava uma maçã pegando fogo, tacava, enfiava um palito num coração o quê? Qual é o nome daquilo? Num morango, e tacava fogo dentro para sair fumaça depois, e aí tirar foto, vários testes malucos assim, e aí descobrindo várias possibilidades de fotografia. Mas quando foi que o hobby virou negócio? Quando uma das minhas fotos espalhou pelas redes sociais, era uma foto da Avenida Norte Cerqueira de Feira Santana, e aí muita gente começou a espalhar essas fotos, não só por Facebook, mas pelo WhatsApp. E aí caiu em um grupo, nesse grupo um rapaz que morava em Salvador, um advogado, ele perguntou de quem é essa foto, eu quero comprar essa foto. Aí alguém que me conhecia deu meu telefone, ele me procurou, e eu estava exatamente sentado aqui, recebi a mensagem de um rapaz querendo comprar uma foto minha para fazer um quadro. Obviamente eu achei estranho, nunca imaginaria que alguém ia querer um quadro de uma foto minha, não entendia nem o porquê. Aí eu falei, tá bom, a gente vê. Ele, não, eu quero comprar. Tá bom, eu vejo onde é que faz aqui. Aí eu liguei para algumas pessoas, aí me indicaram um local que fizesse isso. Aí eu fui lá, fiz, nem cobrei nada mais, só cobrei o valor da moldura, da impressão lá, e ele veio aqui, saiu de Salvador, veio aqui, comprou, e depois que eu postei esse quadro específico no Facebook, muita gente, eu também quero, e começaram a me incentivar. Como eu não aguentava mais estudar para concurso público, eu vi, não, se eu posso vender as minhas fotos como quadros, eu gosto de fazer isso, então eu vou largar esse negócio de concurso público e vou entender esse mundo. E aí eu fui me aprofundando não só na fotografia, quanto no negócio em si. Foi nascendo o Melo Empreendedor. Exato. Mas é engraçado, porque assim, você já tinha lá o serviço público, né? Já tinha seu emprego certinho. E na cultura, né? Como a gente foi criado hoje em dia, é o que os nossos pais almejam pra gente, né? Eu vou até confessar uma coisa aqui pra você, que eu sempre tive medo de empreender. Eu falava pra minha mãe, Melo, que eu queria morrer funcionária. Porque esse negócio de empreender, ser dona do próprio negócio, minha mãe acabou me traumatizando. Porque ela trabalhou durante 18 anos numa empresa, e aí quando ela decidiu sair pra empreender, ela faliu. Então eu tinha esse trauma comigo de, poxa, mas trabalhar é muito mais legal, trabalhar para os outros. No final do mês já tem aquilo ali tudo certinho, você não tem, né, problema nenhum e tal. E na sua família você tinha a visão de alguém assim que já empreendeu, que se deu bem, ou seus pais são empreendedores, servidores? Como é que é essa coisa assim na sua cabeça? Na sua criação? Eu tive a visão, já sabia de tios e primos que são empreendedores até hoje. Hoje eu peço conselho a eles, inclusive, mas a minha criação específica foi: passe num concurso público antes mesmo do vestibular. Cresci ouvindo isso. E cresci, meu pai era empregado, minha mãe ajudava em casa, mas a obrigação minha era estudar para passar no concurso público. Tanto é que eu passei no concurso público, ainda era novo, depois que eu vim fazer o vestibular de Direito, fiz engenharia, fiz física, fui fazendo vários vestibulares, fiz alguns cursos, mas a visão de empreendedor mesmo só veio quando eu quis colocar o negócio da fotografia para frente. Eles nem imaginavam que na Rede Globo ia aparecer uma foto do filho deles, né? O negócio foi crescendo. Hoje você é reconhecido nacionalmente, né? Teve essa porta aberta de aparecer o seu trabalho numa novela da Globo. Exato. E o que você encara como principal diferença nos dois trabalhos? No trabalho de servidor público e de empreendedor?
a principal diferença é, um eu posso deixar para amanhã e o outro eu não posso deixar para amanhã. Como assim? Não que não se trabalhe no serviço público, que se trabalha e muito a depender de cada um. Só que a preocupação no serviço público é muito menor que para a gente que está ali empreendendo todos os dias. Por quê? Por mais que eu tenha chefe, a minha cobrança em si é indireta, que é da sociedade, como servidor público. Como empreendedor, não, minha cobrança é direta daquele que está pagando e principalmente dos próximos que vão pagar. Porque se alguém fala mal do meu trabalho lá no serviço público, o que pode acontecer? No máximo, nada. Nada mesmo. Porque se eu receber uma reclamação da ouvidoria, aquilo vai abrir uma sindicância, vai abrir um processo, mas por conta de uma reclamação? Não. Mas por conta de uma reclamação, por conta do meu trabalho ali, que alguém pagou, eu perco no mínimo aí mais uns 10 clientes que poderiam adquirir de mim. Então, como eu repito sempre, lá no serviço público eu deixo para amanhã. Se puder deixar para amanhã, deixo. Mas para o empreendedor aqui não pode deixar para amanhã nunca. Já ocorreu de domingo, 8 horas da noite, um quadro cair por conta de um erro de fabricação e tal. E aí a cliente me mandava mensagem bem tranquila até, mostrando o que aconteceu, mas mesmo assim eu mandei para alguns amigos que são fornecedores, todos que eu enviei ali me responderam prontamente. Alguns, não, a gente vai lá pegar agora, se quiser a gente pega lá agora. Não, não precisa não, pode deixar amanhã, já conversei com a... Não, a gente já resolve, amanhã já iniciou. Todos se prontificaram porque todos eram empreendedores. Se fosse no serviço público, com certeza, não, pode deixar para amanhã, amanhã resolve. Então a diferença para mim é essa. E você falando em trabalhar domingo à noite, né? Muita gente tem essa imagem de que o empreendedor, ele controla o tempo dele, então, nossa, vou montar o meu negócio porque aí eu vou... Só que a gente não para. Essa é a verdade, a gente não para, a gente trabalha de domingo a domingo e aí vem a família, o filho, como é que entra tudo nessa mistura, né? Como é que você consegue administrar isso, a questão do seu tempo? A Aline até comentou aqui no início com a gente que vocês criaram esse hábito mesmo de criar um hobby para vocês dois, porque é realmente difícil administrar as 3 profissões, né? Porque você... 3 não, entra como marido, pai, servidor, empreendedor. Como é que você tem lidado com isso? Nesse processo ainda, eu não contei para vocês, mas eu ainda era professor de Direito Tributário. Quando a fotografia começou, eu era professor de Direito Tributário, consumidor, introdução de estudo de Direito. Era servidor público e estava já empreendendo na fotografia. Com a necessidade de focar mais na fotografia, eu saí como é que eu posso dizer? De professor, deixei de ser professor de Direito Tributário e fiquei somente na fotografia e no serviço público. Nisso, eu já não tinha tempo. Era o pai do Cris, né? 3 empregos. Eu já não tinha, com 3 trabalhos, eu já não tinha tempo. Com 2 e a fotografia crescendo muito, explodiu a fotografia e eu acabei ficando totalmente sem tempo. E aí é que eu cometi o principal erro, de ajudar ali no máximo, rapidinho e sempre focado na fotografia, porque estava crescendo e a gente acaba entristecendo a casa por conta disso. E aí a gente criou esse hábito, não, a gente vai ter um horário da gente, porque a linha é muito organizada em questão de tempo, e a gente determinou 2 dias da semana, pode estar acontecendo o que for, vai parar tudo, pode estar caindo o mundo, mas é o tempo da gente. E aí a gente joga tabuleiro, joga videogame, brinca. Com isso, inclusive, acabou aumentando esses dias. A gente acabou percebendo que aquilo, na verdade, ajudava mais a gente. Ao domingo de manhã que eu estava trabalhando, não. Domingo de manhã a gente já fica aqui brincando no boteco, correndo mesmo. Aí eu já pego na fotografia mais só à tarde. Mas sábado e domingo é certo. Muita gente acha que esse tempo que a gente está perdendo, não trabalhando, é um tempo perdido. Mas não. É a hora que a gente mais, né... começa a criar, começa a ter ideias e se revigora, né? Reabastece a energia para voltar para o trabalho. Então o hobby precisa existir. Precisa, porque é daí que vem ideias. A gente que fala muito de criatividade nada mais é a associação de conhecimentos. Eu tenho conhecimento em direito, eu tenho conhecimento hoje em fotografia.
eu tenho conhecimento também um pouco na parte de natureza, minha família é toda da zona rural por parte de mãe, eu pego todos esses conhecimentos e aplico na própria fotografia. Conversando com a Aline, várias ideias, inclusive o e-mail que eu mandei para você pra gente fazer parceria lá em 2016, a ideia foi de Aline. Tava no momento aí de A hobby. gente tava conversando, ela tive uma ideia, amor, tu já viu o perfil de Ana, que sorte a minha. Eu fiz a Aline, olha só. Minha área gourmet tá muito mais bonita graças a Aline. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito difícil. Eu acho que talvez ela já esteja passando pela sua cabeça. Mas você pensa em largar o serviço público e viver de fotografia? Para mim já é certo. Eu não tenho o tempo específico de quando. Por quê? O que é que aconteceu? Melo cresceu muito porque ele também tem um serviço público. É verdade, porque o serviço público eu separei isso, o serviço público é o dinheiro de casa e o serviço da fotografia é para eu reinvestir na própria fotografia. Então eu nunca tirei dinheiro do serviço público para colocar na fotografia e eu consigo manter a casa com o dinheiro do serviço público e reinvestir o tempo todo na fotografia. Inclusive são custos altíssimos, não só de equipamento que são altos, mas você precisa produzir um quadro para... foram 5 para a Rede Globo. Eu não paguei por eu não recebi por aqueles quadros, eu tive que pagar e o custo é alto. Para estar na Casa Cor, para estar em outra mostra, você precisa crescer, você precisa pagar por aquilo. Aquilo é um valor alto. Eu preciso ir lá na Itália tirar fotos como a gente foi, que a gente viajou a família inclusive. Se é com dinheiro da fotografia, é alto o custo viajar para a Europa para fazer fotos. A gente foi lá para Chapada, tudo é alto. Então, ao invés de curtir com o dinheiro da fotografia, eu vi que a forma de sair lá do serviço público era eu investir rápido na fotografia para crescer e sair do serviço público. E aí eu criei ainda uma forma de um não atrapalhar o outro. Além de eu conseguir resolver tudo pelo celular, tem Rafael que está ali escondido. Quando eu estou lá no serviço público, o Rafael ali resolve o que tem que resolver da fotografia. E lá no serviço público eu não sou atrapalhado, vou dizer assim, pela fotografia. Eu consegui separar. Mas que eu vou sair do serviço público, isso é certo. Então quer dizer que viagem também é outro hobby da família, né? Vocês gostam de viajar. Mas você não pode viajar muito tempo hoje por causa do serviço público. Exato. Futuramente, então, o hobby de viagem também pode virar um negócio, né? Quem sabe, ter mais tempo, assim, em família. Viagem faz parte do negócio porque é viajando que eu também colho parte do meu trabalho. Não dá para viver viajando o ano inteiro porque eu preciso atender cliente e tal. Isso dá num futuro que faz parte do planejamento. Mas viagem não é só hobby, como ganho de conhecimento. A gente que tem filho, vocês também já devem ter percebido que foi viajando que a filha de vocês e Theo, também meu filho, foi que desenvolveu demais até, por conta de tanta informação que recebia ao tempo. Viagem é investimento certo. E ter tempo para fazer as coisas é com certeza uma das coisas que a gente mais vive questionando, né? Foi pensando no seu tempo também e nas demandas que apareciam, nas perguntas que as pessoas te faziam, que surgiu a ideia do curso online? Como é que agora você, um fotógrafo, vai ensinar outros fotógrafos a venderem o trabalho deles? A verdade é que a maioria das pessoas que me acompanham no Instagram que me pediam o curso, eu não imaginava um dia, por mais que eu fosse professor, eu nunca imaginava que eu poderia fazer um curso para vender esse curso. Não, eu estava com foco em crescer na minha arte ali, na minha fotografia. Só que muita gente viu como eu cresci, que eu cresci rápido, o que é que eu utilizei, que eu quebrei várias barreiras que são claras nesse mercado. Várias crenças que todo mundo tem, não dá para crescer porque tem que ter parceria, esse tipo de coisa, e não. Me falaram tudo isso no início, eu falei, não, eu sou eu, é o que eu quero, então eu vou quebrar tudo isso. Quebrei, muitos viram, querem saber como, então agora que eu me sinto consciente do meu conhecimento e que eu posso ensinar, já ensinei algumas pessoas que desenvolveram por conta simplesmente de algumas dicas que eu dei, agora eu vou ensinar para quem quiser.
E é engraçado isso. Ver, hoje em dia, você, né, se tornou um cara muito bem sucedido. E eu não falo isso só bem sucedido financeiramente. Eu falo pelo que você construiu, de estar influenciando as pessoas, pela família e tudo mais. Eu converso muito com o Lucas do que a gente está passando para os nossos filhos. Theo e Lissa, quem sabe no futuro, eles não vão ter uma profissão que nem faculdade eles vão precisar fazer, né? Como as coisas estão mudando. E a criação que a gente vem dando para eles, do que realmente vale a pena, do que realmente é importante, tudo isso faz muita diferença na vida da gente. Obrigada por você ter destinado esse tempo aqui de vocês. Um sábado à tarde a gente tá aqui gravando, viu, gente? Invadi a casa de Aline de Melo num sábado à tarde para gravar. Muito obrigada. Sei que não é fácil, né? Abrir mão dessa rotina turbulenta, mas foi um prazer. Tenho certeza que muitas empreendedoras que me acompanham aqui no canal amaram o seu compartilhamento de conhecimento. Valeu! Ela falou aí de faculdade, eu lembrei de Painho. Quando eu falei que ia largar, ia deixar de dar aula na FTC, né? Aí Painho, você vai deixar de ser professor de uma universidade? Eu falei, não vou, meu pai. Aí ele, como é que você faz isso? Eu falei, vou viver na minha fotografia lá, eu já ganho bem na fotografia. Ele, sim, na fotografia você ganha mais como professor? Eu falei, pai, eu ganho R$1.500, pai, eu dou 3 aulas na semana lá, me acaba, ainda tem prova e um monte de coisa. Na fotografia, não, eu vou lá pro mato, onde eu gosto, fico lá uma tarde, relaxando, fazendo foto, e naquela tarde ali eu faço uma postagem, várias pessoas me dão mais que R$1.500. Aí ele, é sério isso? É sério. Inclusive o advogado do senhor pagou 10 vezes isso no quadro dele. O advogado fez um quadro grandão, né? Aí Pedro Paulo pagou isso? Pagou, pai. A cabeça, né? Ele. Mas e o status? Status, pai, eu prefiro ir de descalço pro mato do que ir engravatado da aula. Pai, a cabeça tá mudando muito, tá mudando muito. Mas eu esqueci de um detalhe muito importante, gente, né? Convidar vocês para acompanharem o trabalho do Melo nas redes sociais, conhecerem o portfólio porque afinal, você não entrega quadro só aqui na Feira de Santana de Salvador, não. Até para Belo Horizonte você já foi, tem quadro seu lá na Casa da Ju, do Vida de Casada, e em qualquer lugar, né? A gente consegue. No Brasil e do mundo. Do mundo a gente manda só a foto, porque enviar o quadro, até uma curiosidade, a gente tem que registrar no IFAM, a moldura muda tudo. Mas no Brasil já consegue enviar pronto. No Brasil eu não envio pronto. Dentro do Brasil eu posso enviar pronto. São Paulo, por exemplo, posso já deixar instalado tranquilamente. Mundo a gente resolve. E o principal encontro, né, é no Instagram. Melo Baixo escreveu lá, apareceu o site. A gente vai colocar aqui. Já vai aparecer já. Semana que vem tá pronto o site. E chamou no direct, rapidinho aparece. Fechou então.